doutor. Bem, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Alex, do Núcleo de Inovação do Unifoa Inova, que é um setor que vem contribuir justamente para o desenvolvimento técnico, científico e tecnológico do Unifoa. Estamos iniciando hoje mais uma live, né, do programa de especialização, o PROESP. Queria agradecer também de imediato a professora Daniela Arcanjo, coordenadora do programa de especialização, ao nosso pró-reitor Bruno Chaboli, por estar incentivando desde o início, né, as lives aqui na instituição, e apresentar os nossos convidados para o nosso bate-papo de hoje. O primeiro deles, professor Lisandro Zerboni, gestor empresarial, docente do Unifoa, responsável pela Central de Estágios, pelo NUREM, que é o Núcleo de Relacionamento Empresarial e Negócios do Unifoa. Seja muito bem-vindo, Lisandro. Eu agradeço imensamente, Alex. Muito obrigado pelo seu apoio incondicional. Também temos aqui o professor Wallace Damasceno, coordenador da pós em gerenciamento de projetos do Unifoa. Seja muito bem-vindo, Wallace. Bom dia, Alex. Bom dia, Lisandro, Jairo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os convidados. Agradecer aí ao Alex, agradecer ao Lisandro aí, que é o professor do nosso curso, um parceiro extraordinário já há muito tempo no nosso curso de gerenciamento de projetos, e em especial, queria até registrar aqui o agradecimento, que ele tem dado aí, o apoio que ele tem dado durante, né, esse período de quarentena, que estamos com as nossas aulas teletransmitidas. Eles vão ter sido aí o principal parceiro nosso aí na continuidade das nossas aulas aí, do funcionamento, do cronograma do nosso curso. Bom dia a todos. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E também, nosso convidado de honra, Jairo Júnior, presidente do Metal Sul, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas e de Materiais Eletroeletrônicos do MED Paraíba do Sul Fluminense. Seja muito bem-vindo, Jairo. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Wallace. Bom dia, Lisandro. Bom dia a todos os participantes. Agradecer a Unifoa pela oportunidade. A Unifoa já é um parceiro do Metal Sul em algumas iniciativas para aproximação da iniciativa privada com as instituições de ensino, e um agradecimento aí especial ao professor Lisandro pelo convite. Já fui aluno da Unifoa e hoje recebo estagiários de engenharia na minha empresa, da Unifoa, então é sempre bom voltar ao passado um pouquinho. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jairo. E também agradecer aos professores e alunos que estão aqui participando com a gente e acompanhando, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui da live hoje cedo. Bem, para a gente iniciar, eu gostaria de lembrar que ontem a gente completou 3 meses desde que o PROESP iniciou o projeto com desenvolvimento de lives, né, sendo o primeiro aqui no Unifoa, e essa já é a nossa 5ª live sendo realizada. E cabe lembrar que por aqui passaram gestores de RH e diretores das multinacionais e outras grandes empresas da nossa região, professores do Unifoa, da graduação, da pós, profissionais do mercado, e que nessas lives a gente falou um pouco das expectativas e possíveis cenários do Brasil pós-coronavírus, manutenção do emprego, aspectos legais do trabalho, empregabilidade, empreendedorismo, startup, uma grande troca de conhecimentos e experiências por meio, né, desses profissionais, o que permitiu uma aprendizagem única e muito proveitosa por aqueles que aqui passaram e que hoje não será diferente. E para introduzir a nossa discussão, a gente sabe que nas últimas décadas a gente testemunhou uma grande mudança nas iniciativas, né, de digitalização, automatização, e desde os primeiros equipamentos de produção às fábricas, dos escritórios automatizados, foram necessários quase 300 anos de evolução industrial para deixar as máquinas de vapor e adotar os smartphones, que hoje são capazes de controlar indústrias inteiras. A era da indústria 4.0 promete gerar um grande impacto na nossa sociedade, introduzindo solução tecnológica, sistemas sofisticados, autônomos, rede de informação integrada, o que é um grande desafio no mesmo tom de oportunidade para aqueles que estão à frente das empresas e das equipes. Nesse cenário, também tivemos a Covid-19, que proporcionou uma imensa ruptura social, com milhões de casos confirmados em escala global, milhares de mortes e significativas mudanças à rotina e implementação de uma quarentena quase interminável. Se os aspectos sociais foram abalados, consequentemente, o mesmo panorama se estende ao profissional. O mercado está passando por grandes transformações e deve também se estender por muito tempo. Algumas delas vêm se tornando tendências para o futuro da empresa. Então, muitas dúvidas sobre essas transformações são naturais. E hoje, esse é um dos principais temas que vem sendo discutido nas organizações, pelos especialistas, e também é o tema da nossa live de hoje,
que propõe um debate acerca do perfil dos gestores na indústria 4.0 pós-pandemia do coronavírus. Então, a gente começa com algumas questões iniciais, e conforme eu falei, para a gente começar a esquentar a nossa conversa aqui, queria que a gente começasse a responder uma pergunta inicial. Eu vou começar direcionando ela para o professor Lisandro, mas Wallace e Jairo fiquem à vontade para responder depois também. Para a gente entender o perfil do gestor na indústria 4.0, é muito importante que a gente entenda quais são as características e soluções da indústria 4.0, mesmo que brevemente, e qual é o impacto dela para as pessoas. Lisandro, com você. Então, como você me falou, a máquina a vapor lá atrás, né, que foi um dos primeiros movimentos da indústria, né, eu costumo falar o seguinte, a indústria, ela vem, de fato, a atender a toda necessidade de uma sociedade que busca incessantemente um processo de melhoria contínua, certo? Aqui tem o Jairo e o Wallace pode contribuir melhor. Mas aí nessa evolução desses eixos industriais, a indústria lá atrás da máquina a vapor, a questão, né, de sair da manufatura para a linha de produção, enfim, e chegar hoje na indústria 4.0, que é a internet das coisas, a cibernética, né, que isso redefine uma série de processos e procedimentos operacionais. Isso que é, de fato, um gargalo muito grande, porque é o avanço tecnológico, é a inserção de melhorias contínuas, é a tecnologia de ponta com, de fato, a questão humanística, operária. Como que, de fato, vai trabalhar isso daí? Como que é inserido esse elemento dentro da indústria 4.0? E detalhe, uma vez harmonizada essa operacionalização entre, né, o profissional de fato, junto com as linhas da indústria 4.0, vem a figura do gestor, que de fato como é que ele vai conduzir esse processo. Então, assim, hoje a indústria 4.0 não tem como fugir, tá? Infelizmente, como sempre, o Brasil está tardio na questão da inserção da indústria 4.0. Os dois podem até alimentar isso melhor. Em comparação a países como a Alemanha, como a Inglaterra, que já vivenciam isso há praticamente mais de 5 anos ou mais. Então, assim, a indústria 4.0 chega tardiamente ao Brasil, tá? No modelo que, se bobear, já existe um gap comparado com o que está sendo aplicado lá fora. E, acima de tudo, com a questão sazonal da pandemia pelo Covid-19. Então, assim, aí acaba travando ainda mais esse avanço. Então, consequentemente, os resultados, a performance não será de fato compreendida, não será enxergada como deveria ser. Então, eu acho que o segmento industrial precisa, assim, acima de tudo, já é aguerrido, mas ser cada vez mais de forma que seja preventivo na implantação desses processos. Então, a indústria 4.0, que é voltada especificamente, né, eu estou dando a simbologia aqui da internet das coisas, da parte cibernética, e o Brasil tem um polo de pesquisa, como o Jair mesmo citou anteriormente, amplo, né? O brasileiro ele é um grande pesquisador, isso é notório. Então, mas algumas coisas, existem alguns entraves que dificultam, né? Essa estrada não é totalmente pavimentada, e com isso acaba atropelando e dificultando mais o caminho. Então, quer dizer, são dois momentos. A implantação de um processo da indústria 4.0, a qualificação desse, e eu diria até um terceiro, que é, de fato, o aceite, quer dizer, a coisa já fluir de forma muito mais produtiva e necessária, né? Então, esse é o ponto principal, né? Um gargalo que eu enxergo, mas assim, que a indústria 4.0 veio para ficar e não tem como fugir. Não tem como a gente... não, vamos vivenciar esse momento. Não existe isso, entendeu? Eu acho, sim, que precisamos dobrar a manga da camisa, todos os segmentos. Ensino, indústria, governo, e aí, de fato, formar, né, tornar essa tríade forte para que as coisas aconteçam e possamos ser cada vez mais competitivos lá fora, né? Perfeito. Eu passo até a palavra agora para o Jairo, para ele dizer para a gente qual que é o impacto que você vê da indústria 4.0 nas empresas. Que é o impacto que ela pode gerar. Uhum. Bom, como vocês mesmos falaram, né, a indústria 4.0 ela representa o quarto ciclo, né, da Revolução Industrial, vamos colocar dessa forma, né? Começou lá em século XVIII com a indústria a vapor, a mecanização, né, em 1900 com a eletricidade, 1950 com a internet, e agora a gente vem falar de
impressora 3D, de inteligência artificial, né, de internet das coisas. Bom, acho que o grande impacto da indústria 4.0 hoje, né, que surgiu na Alemanha, que são os pioneiros em 2012, o aumento da produtividade, o aumento da eficiência, né, você conseguir criar um processo de automação, de produção de larga escala, né, isso aumenta a eficiência, diminui os custos. Então, isso para a indústria é fundamental. Como o Lisandro mesmo disse, lutar contra isso é uma luta que já está vencida, né? Não tem como você voltar atrás, já não é mais o futuro, é o presente, a indústria 4.0, né? E dentro dessa linha, o Brasil já está muito atrasado, como a gente estava comentando. O Brasil ele não vive um processo de industrialização, ele vive um processo de desindustrialização, um país que praticamente exporta commodity, né? É o maior país do mundo, eu amo o Brasil, tem tudo para dar certo, a gente está num campo aqui minado de oportunidades, né? Mas muita coisa precisa mudar. E a indústria 4.0 ela vem para isso. Tem as contrapartidas, né? Que seria o aumento do desemprego, enfim, né? Quanto maior a automação do processo industrial, menos você precisa e demanda de mão de obra, né? Isso é uma questão natural, enfim. Então, eu acho que o impacto da indústria 4.0 hoje no Brasil ele é fundamental, ele vai acontecer contra a nossa vontade e nós temos que estar adaptáveis a essas mudanças, né? Quem não entender que ele chegou para ficar, vai ficar para trás do mercado. Isso precisa ser dito, não tem como fugir mais. E, Wallace, diz para a gente, frente a essas mudanças, a gente sabe que ter um perfil de gestor ideal pode ser algo que parece até utópico, né? Muitas vezes a gente vê autores, conforme a gente comentou, que vem tentando definir as características, o perfil ideal de um gestor, certo? De um perfil empreendedor, de um gestor, de um líder. No entanto, na sua visão, qual é o perfil desse gestor para a indústria 4.0? O que o profissional precisa ter para estar, né, guiando e conduzindo o sucesso da empresa frente a essas mudanças? Alex, a indústria 4.0, né, que é uma realidade, como a gente está tocando e se impôs, né, no mundo agora, de uma maneira, até por conta da pandemia, quem não estava inserido nisso teve que se inserir de alguma maneira. E o que eu vejo, o papel do líder, a gente não está construindo só uma indústria 4.0, a gente está construindo uma sociedade 4.0, a gente está construindo um mercado de trabalho 4.0, a gente está construindo um mundo 4.0. Então, o que a gente vê do líder? Primeiro, o líder tem que estar aberto a entender o cenário, aberto a mudanças. No sentido do quê? As relações de trabalho estão mudando, as relações com as equipes estão mudando. Hoje as equipes estão, né, a indústria 4.0 se propõe a trabalhar com equipes muito mais colocando como capital de conhecimento, capital intelectual, né, do que a mão de obra de força. Então, os grandes construtores de valor para a sociedade, para as empresas, para a sociedade, é a detenção do conhecimento. Os líderes têm que estar alinhados a decidir baseado em fatos e dados, porque a indústria 4.0 traz para a gente isso também, o Big Data. A gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente está tendo agora. As empresas vão tender, já estão tendendo a ficar cada menos hierarquizadas e mais colaborativas. A gente vê que as colaborações, os diferenciais das empresas, das organizações como um todo, estão vindo das construções colaborativas. Uma mudança no programa. O líder vai ter uma mudança de paradigma. Os líderes vão ter que liderar mais e ser menos chefes, né? Então, a figura do chefe, um manda, o outro obedece, eu sei, você faz, eu mando, você faz, eu sei, você opera. Isso está por terra também. As empresas vão ter que ser mais inclusivas, né, e colaborativas, porque como o Jairo comentou aqui, que hoje ele tem uma força de trabalho, ele tem de pessoas que estão entrando, de pessoas que já passaram dos 40 anos, dos 50 anos. A gente sabe que tem esse paradigma do mercado de trabalho, que as pessoas, né, depois dos 40,
5 anos. Então, mas isso, no passado, essas pessoas já estavam perto de se aposentar, e hoje em dia, até por conta aí de questões previdenciárias, de reformas previdenciárias, hoje as pessoas vão estar e vão ter que estar produtivas até uma idade maior, e as empresas vão ter que estar preparadas para lidar com isso também, com essa mudança, com essa diferença de cultura, com essa diferença geracional. Então, os líderes vão ter que estar preparados para isso. Os líderes vão ter que estar preparados a trabalhar com equipes remotas, que era uma coisa também que a gente está aprendendo, principalmente as empresas tradicionais. Falo isso, a empresa que eu trabalho na Petrobras, era uma coisa impensável você pensar até muito pouco tempo na Petrobras que os escritórios vão funcionar em home office. E hoje eu tive a maioria absoluta das pessoas que trabalham no escritório que estão em home office. Um dia eu participei estava numa reunião no Teams e eu tive acesso ao número que 98% das pessoas que eram lá do prédio de escritórios da unidade que eu trabalho estavam no home office. Então, o líder vai ter que estar atento a isso, atento à mudança, saber lidar com tecnologia, usar os dados a favor das melhores decisões, porque a gente vê também que a tecnologia da informação traz muita informação, mas muitas vezes isso não se reflete em conhecimento, né? E em boas decisões, em boas coisas. A gente tem que decidir baseado em fatos e dados. Eu sempre falo sobre isso, né? Tanto que a gente não, né? A era do conhecimento, a indústria, o que possibilita a indústria 4.0 é o conhecimento. A gente vê como que a humanidade, as empresas nunca tiveram tanta informação. Mas imagina, hoje, quando a gente tem tanta informação, a gente ainda vê tanto desconhecimento, né? Por exemplo, a gente aqui tem que hoje gastar energia para as pessoas acreditarem que a Terra não é plana, por exemplo. Estou dando só um exemplo, sem querer entrar informação não é suficiente. Né? Informação não é suficiente. A gente nunca teve tanta informação e, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que fazer com ela. Então, o líder não sabe o que fazer com ela. Então, não é só na sociedade, nas empresas isso acontece também. Então, o líder tem que estar ligado, atento a isso. Na transformação digital, que se acelerou para a maioria das empresas, agora, até por conta da questão da pandemia, a gente pode ver, e isso é muito claro, que as empresas que estão sobrevivendo, que estão passando de uma maneira menos difícil, digamos assim, por essa pandemia, são as empresas que aceleraram suas transformações digitais, seja para falar com os grupos de interesse, seja para organizar seus processos, seja para chegar nos seus clientes, né? E também as empresas que, de melhor forma, acolheram a sociedade, né? Tem uma iniciativa empresarial, por exemplo, aquela de não demita, e pode ver que as empresas, né, que aderiram a isso foram as empresas que, por exemplo, tiveram melhor valorização dos seus ativos nos mercados financeiros. Por exemplo, quem acompanha aí o caso clássico aí da Magazine Luiza sabe bem do que eu estou falando, né? É uma empresa que acolheu as pessoas que estavam em outras empresas para vender, disponibilizou sua plataforma para as pessoas venderem, para outras empresas venderem, disponibilizou seus galpões para as pessoas fazerem estoque, disponibilizou sua plataforma, enfim. Então, encontrou oportunidades. Encontrou oportunidades. Mudou a ideia do negócio, abriu novas frentes de negócio mediante as soluções que poderiam ser implementadas. E aí até puxa um gancho, né, para a gente falar o seguinte, com todas essas mudanças, né, falam-se que hoje já é um novo normal, né? Faz tempo que a gente está ouvindo que há um novo normal. Aí eu até direciono a pergunta para o Jairo, o que você acha que já mudou? O que é um novo normal para as empresas hoje? Bom, eu concordo plenamente com o que o Wallace disse, né, sobre essa questão da gestão, primeiramente. Por quê? Eu acho que não tem um perfil ideal, porque o ideal hoje não é o ideal amanhã, a velocidade da mudança é muito rápida, né? Então, eu acho que existe o perfil do gestor que se adapta ao novo ideal, né? Ele tem que acompanhar essa velocidade. Teoria do comandante. Exato. A gente falava em tecnologia a vapor em 1800 e falava em eletricidade em 1900. Levou um século para haver uma mudança radical no processo industrial. E hoje isso muda de uma semana para outra, né? Então a velocidade é muito grande, né? Então eu acho que isso é o que mais impacta na indústria hoje, né?
é o processo de transformação que acontece num período de tempo muito curto, né? Então, essas mudanças, até por conta dessa pandemia, por exemplo, são algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças culturais até, que chegaram para ficar, né? Esse tipo de evento aqui, por exemplo, se fosse há 6 meses atrás, a gente estaria lá no auditório da FOA, né? Sim. E hoje, por conta de todas essas circunstâncias, nós estamos aqui cada um na sua casa, no seu trabalho, enfim, acompanhando. Então, assim, essa é uma das principais mudanças, por exemplo, que eu vejo, né? Nós estamos conseguindo ganhar muito tempo, apesar eu não vejo nada de positivo nessa pandemia, muito pelo contrário, só notícias tristes. Tive casos graves na minha família, inclusive, por conta disso, mas essa é uma mudança que a gente, com muito esforço, tenta tirar de positivo, né? A gente conseguir aproximar as pessoas, mesmo estando distante, né? Só um ponto. Pegando um gancho aí, né? Mas só uma outra, voltando aí a questão do papel do líder também, né? O líder também tem que ter essa capacidade de tomar decisões rápidas, ter velocidade, né? Mas não deixar de pensar no longo prazo, né? Um grande problema de alguns líderes brasileiros é o imediatismo, né? Porque a gente acaba tomando decisões que amanhã ou depois vão ser tiro no nosso próprio pé. Então, essa questão, por exemplo, de estar aproximando quem está distante, o líder tem que ter também esse cuidado, como a gente está falando. Isso aqui é fantástico, a gente está podendo falar, conversar aqui. Mas a gente não pode nunca mais, por exemplo, ir na FOA e fazer um evento presencial. Dando um exemplo disso. Eu costumo dizer que essa questão da internet, até antes da pandemia, redes sociais e tal, isso é fantástico, por um lado, que você aproxima pessoas que estão distantes. Mas a gente não pode cair no descuido de afastar pessoas que estão próximas. E a gente vê isso acontecer. Às vezes, nas empresas, as pessoas não se falam mais, não vão... As pessoas ficam falando por WhatsApp, isso acontecendo. Aí você tem um amigo, um familiar próximo que você pode visitar, trocar, estar perto, e você está só falando pela rede social. Agora, obviamente, uma pessoa que você conhece que está em outro país, seja da equipe, um familiar, seja um amigo, claro que isso é... Então, o líder também vai ter que saber fazer essa distinção, saber o que pode estar à distância, o que é importante estar perto, qual o tipo de serviço que ele vai automatizar, ele vai conseguir atender o cliente sem se afastar do cliente, né? Qual o tipo de equipe que ele vai conseguir colocar sem se afastar da equipe, sem trazer, né? Sem perder a integração do time. Então, isso também é uma arte que o líder vai ter que desenvolver. Fazendo até um adendo que o Jairo e o Wallace colocou, me permita, Alex, você perguntou do novo normal, né? Que está essa premissa aí distribuído por todos os eixos da sociedade. Então, o que chama a atenção do novo normal, e aí fazendo uma ponte com o Jairo colocou, para a indústria, cada dia já é uma situação diferente. Já é uma questão inusitada, com diversas interferências, né? Internas e externas. Mas esse novo normal que a pandemia proporcionou ou nos obrigou a aceitar, vai bater na questão da indústria, uma questão muito complexa, né? Que isso percorre todo mundo, e o Wallace e o Jairo pode dizer até melhor. Na questão da cultura organizacional, porque a cultura organizacional, ela de fato é o embrião, ela é o pé direito de um processo, certo? Então, se aquela cultura organizacional ela é tanto quanto conservadora, se ela é de fato vanguardista, se ela é altamente retraída, então esse novo normal talvez vai criar um universo paralelo, então pode dificultar ainda mais, aí sim, nas características peculiares dos gestores, na acomodação dos processos, no atendimento ao cliente. Então, esse novo normal, até de fato ele adentrar na indústria, principalmente para ele adentrar, para ser aceito, a cultura organizacional tem que ser altamente permissiva, ela tem que aceitar, ela tem que adequar a isso daí, de forma mais harmônica possível, que o sofrimento seja menor, né? Igual aqui, eu falo porque meu amigo,
O Jairo ele é um modelo de gestão bem vanguardista, bem amplo, participativo, negocial, persuasivo. Então, quer dizer, características como essa, se tem na organização, às vezes é mais fácil, né? Que aí você fala da flexibilidade, você aceitar o novo. Agora, quando você é mais enraizado, você é mais conservador, aí o choque é mais doloroso, com certeza, né? Ô, Lisandro, e aí a gente falou até aqui, né, de correr risco é uma característica, é natural para as empresas, e a gente falou também aqui, né, o Wallace falou que você comentando agora também, que as empresas mais tradicionais tendem a ser mais conservadoras nas decisões, e tem empresas menos conservadoras que arriscam mais. No entanto, o que a gente falou, a mudança é certa, ela está aí. Como é que vocês acreditam que os recursos que existem, né, que são trazidos pela indústria 4.0, podem ajudar os gestores a arriscarem mais, mas ao mesmo tempo serem mais assertivos? O que a indústria 4.0 traz para que a gente arrisque, mas também tenha dados e informações para ser mais assertivo nessas novas decisões? Pode falar, Jário, pode começar com você. Então, Alex, eu acho que um dos grandes pontos, né, um dos grandes benefícios da indústria 4.0, como o Wallace bem disse, é o acesso à informação, né? A informação hoje é o petróleo de anos atrás, né? A informação, ela vale ouro, literalmente, né? Então, quando você tem informação, quando você consegue prever cenários, né, isso te ajuda, sem dúvida nenhuma, a tomar decisões assertivas, né? Isso é fundamental. E essa flexibilização de você, enquanto gestor, entender quais são as mudanças no seu cliente, quais são as mudanças no seu cliente interno, né, seus colaboradores, isso é fundamental. Eu te trago exemplos práticos. Durante a pandemia agora, eu tenho tido inúmeras dificuldades de fechar contratos com compradores, com engenheiros que têm 50, 60 anos, porque o cara ele quer sentar na mesa, ele quer olhar nos teus olhos, ele quer apertar sua mão, né? E aí eu fecho contrato com engenheiros, com compradores de empresas que estão lá no Comperj, na Bahia, na Petrobras, por exemplo. Eu sou um fornecedor Petrobras que eu fecho por videoconferência. É um cara de 30 anos de idade, né? Então, são perfis diferentes. Então, essa sensibilidade, esse feeling do gestor, ele não pode perder, né? Eu não vou fechar um contrato com um comprador que tem 60 anos de idade que quer ver o negócio ali na mão dele, na prática, quer apertar sua mão, quer olhar nos seus olhos. Então, assim, esse feeling é fundamental. O acesso à informação, eu acho que é a principal, né? A integração entre processo produtivo, entre fornecedores, entre clientes, entre o poder público, né? Legislação, tributos, isso é fundamental. Então, eu entendo que o Big Data, né? A grande concentração de informações é o que te ajuda a ter uma decisão mais assertiva, por poder criar e pensar em possíveis cenários que podem ocorrer. Perfeito. E eu até passo a palavra para o Wallace. Quais outros recursos que você acha que a gente tem na indústria 4.0 que também ajudam os gestores a serem mais assertivos? Essa questão, né, ressaltando essa questão dos dados, sou defensor ferrenho disso, né, da ciência de dados. Eu até costumo fazer uma previsão que a gente vai, no futuro, vamos parar de utilizar esse termo, ciência de dados, porque todas as ciências são de dados, né? Então, hoje a gente já vê muito disso. Então, tudo hoje está baseado em dados. Então, a medicina, a engenharia, a tecnologia da informação, a economia, a administração, a gestão da qualidade dos anos 80 já colocava isso aí como fator crítico de sucesso, tomada de decisão baseada em fatos e dados, não em impressões e crenças. E assim, mais uma coisa que me assusta, né? A gente ainda ter líderes empresariais, políticos, da sociedade como um todo, preferindo decidir baseado em impressões e crenças do que em fatos e dados. E, então, os dados, para melhor, a gente vai ter que lidar com risco, porque a gente tem muitas incertezas ainda do que vai vir aí após essa pandemia, ainda não são conhecidas nem quantificadas, mas o que a gente sabe é o seguinte: a gente vai ter um caminho de volta que a gente não vai chegar exatamente onde nós estávamos, então vai ter um meio termo que a gente vai parar e que vai ser a nova condução aí. E a ferramenta principal, sem dúvida, são os dados e as decisões baseadas nesses dados. E o que eu, complementando o que o Jairo disse,
Às vezes a gente quer estar junto, quem me conhece sabe, o professor fala disso, eu gosto de estar junto com os alunos, gosto de estar com a equipe, gosto de estar perto das pessoas, mas hoje ou a gente faz dessa maneira ou a gente não faz. Então as empresas ou elas se adequam ou elas vão sucumbir. O colega que o Jário está dizendo, né, que não quer, que quer estar perto, ou ele faz o contrato, negocia o contrato dessa forma, ou ele não negocia o contrato. Exatamente. Então, a realidade impõe, principalmente a realidade econômica e financeira para as empresas e para os profissionais e para os líderes. Então, ou é assim ou a gente não faz. A gente tem a preferência, a gente prefere. Tá bom, mas a gente pode estar perdendo aí o bonde da história, não só o bonde do negócio, o bonde da história. Porque é assim e não tem nada que indique que daqui para frente vai ser diferente. Como eu falei, volto a dizer aqui o exemplo da minha empresa, uma coisa que era muito... Na empresa que eu trabalho, né, isso era um tabu, esse assunto de home office para as equipes administrativas. E hoje está todo mundo praticamente trabalhando no home office e já está saindo um plano de como vai ser esse retorno e de que boa parte da equipe vai continuar e vai trabalhar em home office. Uma coisa que até poucos anos atrás nós pensávamos que isso era só para empresa do Vale do Silício, era só para o Facebook, para a Amazon, lá as empresas dos garotos lá, né, das universidades. E hoje a gente está vendo empresas com décadas de tradição, empresas aí muito grandes fazendo isso e tendo bons resultados nos seus negócios, em suas relações, né? Então é a ferramenta necessária. Eu acho que o líder não tem essa opção hoje, ou ele faz isso ou ele se aposenta, né? Mas também de qualquer forma ele vai ter que lidar com a indústria 4.0 no dia a dia dele, porque a casa dele, as compras dele, né, as coisas que ele vai comprar para casa, os filhos dele vão estar tendo aula na universidade dessa forma, né, na escola está funcionando assim, e a gente sabe que isso ainda vai... Né? Então, a gente tem que estar atento a essa mudança, preparado. A teoria do camaleão, né? Se adaptar ao meio, entendeu? Ao meio. Não tem jeito. A gente não tem, mas então o líder tem que estar ligado a isso. Tem que se desgarrar de certos dogmas, principalmente em relação à gestão de equipes, né? Até muito pouco tempo, né? Assim, a gente tem uma cultura, assim, né? Até no Brasil isso é muito forte quando você trabalha com empresas estrangeiras. Como eu já trabalhei, né, com algumas empresas, conhecendo profissionais de várias nacionalidades, você vê que às vezes isso é até um pouco diferente. A gente tem aquela questão da supervisão direta, de ver que hora que a equipe está chegando, a hora que o cara está saindo para almoçar, a hora que se o cara está telefonando, se ele está telefonando para a empresa, uma ligação pessoal, se ele está com o computador aberto, se ele está fazendo alguma coisa para... E isso hoje a gente trabalhar com entregas, né? No gerenciamento de projeto, a gente fala muito disso, dos delivery. Então, acordar as entregas para a equipe, acordar os prazos, as entregas, os compromissos, porque a pessoa está em casa, você não está lá do lado dela, vendo ela o tempo todo, que hora ela sai, que hora que ela entra na internet, que hora que ela está na rede social, que hora que ela para ver um programa na televisão. E você tem que confiar nas suas equipes e tem que cobrar e acordar os resultados com a equipe. Então, isso é uma coisa também que o líder brasileiro, quem trabalha na empresa já há muito tempo, sabe que o líder brasileiro tem uma dificuldade também de se desgarrar dessa ideia, mas ou é isso, ou a empresa... Ou é isso. Quem está saindo bem da pandemia... A gente fala hoje, né, que o gestor, para esse século, realmente não é mais focado em comando e controle, né, ou só sabe mais, mas justamente aquele indivíduo que sabe conduzir equipes, né, guiar a liderança, guiar a motivação. Fala-se muito hoje no propósito das organizações, né? Os CEOs têm que estar guiando esse propósito, inspirando as equipes e menos focado nessa questão que a gente chama de comando e controle. Conforme o Lisandro falou aqui também, que é esse lado mais humano e um lado mais tecnicista. Professor Lisandro, o que você acha que é necessário para um gestor poder equilibrar esses lados? Como é que pode ser feito um equilíbrio? Ao mesmo tempo, você focar em pessoas, mas sem deixar aquele controle, aquela qualidade, né, que o controle permite cair.
Exatamente. Eu acho que o principal, Alexis, eu acho que o gestor é questão cultural, né? Então, assim, pegando o gancho dos ciclos da industrialização, o gestor, ele nasce de um conhecimento que ele tinha para um processo de confidencialidade, ou seja, aí os donos, acionistas, os patrões confiavam naquele cara e puxavam ele para organizar aquele grupo, certo? Sob a ótica, à luz dos patrões. Beleza. Então, dá a César o que é de César, seguindo de forma igual vaquinha de presépio. Depois, aí passado a energia elétrica e já entrando para a internet, o gestor ficou um tanto quanto mais pensativo. E aí as organizações ficaram com medo. Por quê? Ele trazia o conhecimento por meio de pós-graduações, estudos, especializações, enfim, o que foi. E ele começava a trazer isso para o dia a dia. Só que as empresas não conseguiam interpretar se isso era positivo ou negativo para o dia a dia. Se seria um cara que estava remando contra, como, entre aspas, ou se ele de fato estava agregando valores aos processos. Então, houve todo um processo que ainda existe esse ranço nas organizações. Então, o gestor hoje, no século XXI, à luz aí da indústria 4.0, com os efeitos consideráveis, circunstanciais da pandemia, ele tem que, de fato, acima de tudo, adotar políticas muito mais humanísticas. Existe um estudo da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, que fala o seguinte, que isso foi feito junto com vários RHs, de grandes multinacionais, conglomerados brasileiros e internacionais, que chegou a percentuais um tanto quanto simbólicos. E o perfil do gestor deveria ser hoje, em face, 40% tecnicista e 60% humanista. Mas fala assim, mas que loucura isso! Mas por quê? Não é que haja um gap ou uma diferença. Esse 40% da parte técnica, ou melhor, se fosse buscar os 50% que é o equilíbrio, esses 10% seria buscado justamente com uma especialização, né? Vamos lá, vamos fazer pós do Unifoa, show! Isso vai agregar, vai aprimorar. E o processo técnico é um processo contínuo. Só que, na verdade, esses 10% que não é fragilidade, não é gap, isso é meio que entregue ou buscado ao corpo operacional. Então, existe um complemento de operações, existe um complemento de partes técnicas. Já a parte humanística elevada a 60%, por quê? Porque o cara precisa saber, de fato, interpretar o perfil de cada colaborador. Ele sabe que o João é muito bom na parte de comando de dados, ele é muito bom na parte de supply chain, compliance, o que for. Mas como que é o João na questão João? O João sendo João. Quais são os intempéries que pode acontecer que pode, de fato, prejudicar esses 40%, que vai virar depois 30%, 20%, tornar-se a negativo? Então, essa questão humanista, essa percepção periférica do gestor frente ao lado humanístico é fundamental para ele poder enxergar isso daí. Porque, assim, se ele consegue trabalhar o comportamental, ele consegue trabalhar de forma preventiva, ele vai, consequentemente, melhorar o lado técnico desse colaborador, entendeu? Então, assim, isso é uma grande questão. Lembro-me muito bem quando eu sou oriundo do varejo financeiro, então fui gerente, fui superintendente de alguns bancos, e o que eu pude observar? Que, no caso, aquela questão, né, e vocês sabem muito bem que o varejo financeiro é abrupto na questão de metas, né? Então, vende-se dinheiro diariamente, entendeu? E é varejo. Então, eu saio de um modelo nacionalista para um modelo com um conglomerado financeiro espanhol. E aí eu fui o primeiro, né, da chama dentro de uma agência com 40 funcionários. Então, o meu trabalho foi esse, eu trabalhar o lado humanístico das pessoas. Porque se eu chegasse com o pé no peito, com a parte tecnicista, a torto direito, que muitos já sabiam, eu iria perder tudo. Então, quer dizer, é um processo de acolhimento. Eu acho que falta muito isso. Como a gente está falando de era das coisas, da indústria cibernética, da inteligência artificial, tem que dar 2 passos para trás e trabalhar o lado humanístico. Isso daí, sem sombra de dúvida. Por mais, né, igual recentemente, né, eu visitei a Jaguar Land Rover pela FOA, né, como o professor Alexis falou, eu coordeno e gerencio o Nurem, eu fiquei maravilhado. Um pátio, uma linha de produção branca como a neve. Robôs de alta tecnologia. Por detrás dos robôs, homens. Bom, então, assim, eu acho que tem que haver essa unificação, entendeu?
Não é questão da tecnologia de ponta, né, com o homem ser inimigos. Não é o bem e o mal, não é o dia e a noite. Então tem que haver essa interseção. Então, para cima de tudo, isso tem que acontecer por meio da gestão. Então o gestor ele tem que ter essa visão humanística. Ele tem que entender do homem para transformar isso em performance. Isso é notório e evidente, né? Então, assim, muitos questionam, a Kodak foi uma das maiores companhias do mundo de elementos fotográficos, todos nós sabemos disso. E foi a primeira a cair, depois que a Sony lançou a máquina digital. Então, como é que pode um negócio desse? Faltou gestão? Faltou percepção do futuro? Então, são interrogações que precisamos buscar. A gente tem visto por aí, né, que hoje, mediante essas mudanças, essas transformações que a gente veio comentando aqui, parece que a gente vive um momento de um reboot, né, de resetar o perfil das lideranças para um novo cenário, para que quem não esteja, né, comece a participar e ter esse novo mindset. Quem não tem, né, esse mindset vai precisar se reinventar, se inovar. Vocês concordam com isso? E aí a pergunta vai, se vocês concordam, se sim, para quem está ouvindo a gente, como é que faz para se resetar e começar a ter esse novo mindset? Bom, vamos lá, Alex. Acho que a pergunta de $1 milhão é essa, né? Como é que você equilibra o lado humano com o lado tecnológico, né? Isso é uma variável realmente difícil de responder, porque isso é muito individual de cada negócio, de cada segmento, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Como o Lisandro mesmo disse, né, que é um profissional da área bancária, do varejo bancário, né? O Brasil ele compra e vende dinheiro. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos um período e lá a mudança cultural, né? Eles estão 1000 anos à frente da gente, né? E lá eles compram e vendem ideias, né? Essa mudança de paradigma, esse cenário disruptivo que a gente está vivendo, realmente faz com que os gestores modernos tenham que se atualizar praticamente diariamente, né? Essa mudança comportamental, que é o dito novo normal, né? Ela precisa estar intrínseca no gestor. Ele precisa entender que a mudança ela é rápida, ela é veloz e que se ele não estiver preparado, ele vai ficar para trás, né? Como a gente falou no início, essa desindustrialização do Brasil faz com que a gente perca os nossos maiores talentos. Eu tenho diversos amigos que simplesmente foram para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Austrália, buscar oportunidades de negócio em outros países, porque não estavam enxergando espaço aqui no Brasil, né? Então, essa mudança ela é necessária, nós já perdemos o prazo e a gente precisa correr muito. Literalmente, agora a gente tem que correr atrás, né? Porque os outros países já estão correndo na frente e nós estamos ficando para trás. A gente tem tudo para ser o maior país do mundo, né? Reservas naturais, né? O Brasil ele tem que parar com essa cultura de exportar commodity, né? A gente tem que exportar tecnologia, valor agregado. É isso que traz riqueza, é isso que traz industrialização, é isso que traz renda, capital e que faz uma sociedade prosperar. Não tem como ter dinheiro vendendo laranja e comprando iPhone, né? É impossível, né? Sim. Sem dúvida. Verdade. E, Wallace, você acha que esse reboot do perfil, como é que faz para quem é gestor se resetar, começar a ter esse mindset já para a indústria 4.0? Então, saber, primeira coisa, né? Lembrar que a indústria 4.0 ela está baseada no conceito da tecnologia, da transformação digital, da tecnologia e do conhecimento. Você tem que lembrar disso. A gente tem que lidar com conhecimento. As empresas, organizações, universidades, sociedades têm que lidar com isso da melhor forma possível. E como você tinha falado, né, como que a gente vai saber se a humanidade, a tecnologia, como que o líder faz isso? Pessoal, na dúvida, a gente pode lembrar sempre que a tecnologia está a serviço da humanidade e não o contrário. Então, a gente não pode, se a gente está tendo uma ideia, se a gente está fabricando alguma coisa, se a gente está produzindo petróleo, se a gente está prestando serviço financeiro, se a gente está dando aula numa universidade, a gente está ali para atender as pessoas, para servir as pessoas.
né? E aí, então as empresas estão para produzir algo para as pessoas, para a humanidade. Então, isso já é um mindset importante, uma mudança de mindset importante, que isso é assim, sempre foi assim, os discursos sempre foram assim, mas a gente sabe que nem sempre na prática isso se deu. E agora, até por conta da questão da pandemia, a gente está vendo isso na prática. A gente não tem gente mais nas ruas, os negócios não estão funcionando porque não tem gente na rua, os shoppings estão fechados, as lojas, né, estão quebrando porque não tem gente. Então, pessoal, a gente tem que sempre lembrar disso. Toda tecnologia está a serviço das pessoas, está a serviço da humanidade, do desenvolvimento, do bem-estar das pessoas. E toda vez que os líderes esquecem disso, eles podem até ter ganhos imediatos, assim, mas em médio e longo prazo, as empresas, as sociedades, os países, né, como o Jairo está falando, né, a gente vê aí outros países que se desenvolveram muito, que hoje vendem ideias. Por que eles vendem ideias? Porque eles construíram desenvolvimento, eles incluíram desenvolvimento e conhecimento, né, através de, maioria das vezes, investimentos maciços em educação, e hoje eles colhem esse fruto, né? Então, uma das coisas que o Brasil, como você diz, a gente vende commodity, sim, porque a gente, né, continua aí plantando e fazendo as coisas como no século atrasado e tratando muitas vezes das pessoas como nós tratávamos no século retrasado. Então, a gente não pode construir uma sociedade que colhe os frutos, que colhe frutos do conhecimento se a gente não investir no conhecimento, né? Então, o que eu digo é isso. É a construção de conhecimento. Os líderes têm que estar sabendo lidar, construir conhecimento, conhecer o conhecimento de suas equipes, conhecer o conhecimento das suas empresas, tratar isso como diferencial competitivo e desenvolver isso sempre. Exatamente. E aí, somado a isso também, que o Jair colocou e o Wallace como de propriedade, aí, Alex, fica aquela pergunta, né? Igual você falou, como é que vai resetar essa máquina chamada gestor, né? Como é que vou prepará-lo? Notório e evidente, a pandemia veio para catapultar uma série de fatores, né? E redefinir uma série de processos, como já foi discutido aqui nessa manhã. Mas, assim, aí o gestor fica como essa carne do sanduíche, né? Recebendo, consequentemente, continuamente, as demandas da organização, né? De forma das mais variadas possíveis e transformar isso, passar isso para o operacional. E aí eu costumo falar o seguinte, a questão tecnicista, técnica, aqui hoje está sendo uma técnica. Você busca esse complemento, você busca o estudo, você busca o conhecimento, né? Só que agora, características como relacionamento interpessoal, comunicação, dinamismo, proatividade, você não vai na farmácia, compra o comprimido e toma 2 vezes ao dia. Não existe isso. Ou o gestor tem, ou ele não tem. É claro, notório evidente, que existem alguns cursos, existem alguns programas de qualificação que tendem a meio que lapidar esse diamante. Mas é muito difícil, porque, como até o Jairo citou, é uma característica muito peculiar. É da pessoa, é do gestor e que tem que haver harmonia com a cultura da empresa. Se não tiver essa harmonia, se não for água de rio, já era. Porque pode até conseguir, mas com muito desgaste. Então, assim, esse fluir tem que ser muito positivo, tem que ser muito positivo. Então, assim, eu acho que os gestores hoje, frente a esse delta que foi que o mundo sofreu, provocado pela pandemia, é justamente repensar principalmente nas suas características comportamentais. Como é que eu estou fazendo? Da mesma forma que a pandemia nos provocou a ficarmos em casa, a termos um olhar familiar, a termos um olhar mais direcionado ao meu próximo, entre outras questões, o gestor, empresarialmente, tem que mudar esse olhar também, entendeu? Porque na questão técnica, ele vai ser qualificado e vai ter que buscar, por conta própria ou com auxílio da organização. Agora, na questão humanística, é ele com ele. Ele tem que rever. E não é meramente pegar livro de Augusto Cury e autoajuda, não. Não é isso, não. É, de fato, ele entender o que a empresa dele precisa enquanto ser humano. E aí vem o gestor e depois vem a parte técnica, entendeu? Mesmo que a parte técnica depois, todos serão qualificados em face da tecnologia forte e crescente que a indústria 4.0 está proporcionando.
Isso que você falou, Lisandro, é muito interessante, né? E tem até uma outra ótica. Como você mesmo deu o exemplo da Kodak, por exemplo, né? Era a maior empresa de fotografia do mundo e da noite para o dia virou pó, né? Com a mudança de tecnologia. Então, nem sempre a cultura da empresa está correta também. Às vezes você está lá dentro da estrutura organizacional e tem lá suas ideias, suas iniciativas e acaba sendo minado por um gestor que não acompanha essa mudança tecnológica, né? E aí que surgem grandes empresas, né? Eu costumo dizer o seguinte: você empreende de duas formas, ou para atender uma demanda, ou você cria a sua própria demanda, né? As grandes empresas que a gente conhece, quem imaginou que a gente precisaria do Facebook, né? O cara criou uma demanda, né? Hoje, né, tem algumas coisas assim que são realmente disruptivas, essas pessoas são atemporais, né? Você ter um nível de intelectualidade, mindset igual esses caras têm, realmente com B, é de bilhão, que é o que faz realmente. Era o que o Jobs falava, né? Sim, agora a gente, claro que obviamente a tecnologia, né, e a inovação tem esse poder, que são poucas áreas, né, que é esse poder de mexer na relação clássica de oferta e demanda. Né? O conceito básico da microeconomia se baseia nisso, oferta e demanda. Existe uma demanda e você vai lá produzir, certo? Agora, o marketing, por exemplo, muitas vezes também consegue mexer com isso. O cara cria uma demanda, o cara faz uma propaganda, uma campanha, uma coisa, e aquilo vira uma demanda, mexe nessa relação natural. E a inovação também, o cara vai lá, cria um produto que ninguém demanda aquilo e que, de repente, todo mundo, por conta da oferta, aquilo vira uma necessidade de todo mundo. Né? Então, é o que a gente vai pensar hoje, por exemplo, que a gente vai viver sem rede social, sem WhatsApp. O WhatsApp, a última, ele vai fazer transferência bancária, né? Isso, a gente vai poder se transferir, vai virar uma fintech, né? O WhatsApp vai virar uma fintech, né? É engraçado, né? Num passado não muito distante, eu questionava os meus funcionários quando o cara estava no WhatsApp. E hoje eu brigo se ele não está no WhatsApp, porque virou um meio de comunicação. Ninguém liga para ninguém mais. Né? Você manda um oi e fala, posso te ligar? Ninguém liga, ninguém pega o telefone e liga mais para as pessoas. Então, realmente, mudou a nossa forma de pensar. Né? Antigamente, você comprava um telefone fixo, você ligava, você falava até pro vizinho como se estivesse trocando de carro. Ó, comprei um telefone fixo com ar, direção, trava elétrica, que era caríssimo, né? E hoje, eu não tenho telefone fixo em casa, eu não tenho telefone fixo na minha empresa, né? Tem gente que nem número tem, né? Só o WhatsApp, né? Nem quero essa ligação, só falo por aqui, né? Ninguém tem. Não, tem. Um grande amigo meu, um dia desses, falou assim, pô, você ficou me ligando, ao invés de mandar mensagem, invasão de privacidade. Eu falei, pô, você já está nesse nível, alguém te liga. Não, deixa a mensagem, depois eu respondo. Mas é justamente isso. Hoje, e o mundo nem funciona. Tanto, há pouco tempo atrás, eu já me chamava a atenção, uns 10 anos atrás, assim, por exemplo, o dia que caía, eu trabalhava com projetos e tal, o dia que caía a rede da empresa, né, e os computadores, a gente não conseguia entrar na rede da empresa, ninguém trabalhava, achava que um absurdo. Falava, gente, um monte de gente aqui, a gente passa anos estudando, se formando, dezenas e dezenas de pessoas, a gente não consegue produzir nada se não tiver se tiver a rede, se a gente não entrar no computador, olha que loucura, né? E hoje em dia é a mesma coisa, a gente sem o cara hoje que não está conectado, eu até confesso, eu até fui bastante reticente a isso, mas assim, hoje as pessoas literalmente até não comem. Tem gente que hoje, por conta da pandemia e da quarentena, está fazendo todas as suas compras básicas de comida pela internet, pelos aplicativos. A pessoa realmente é uma transformação do mundo, uma transformação da humanidade, e as empresas não têm como ficar fora disso, as organizações. É esse o fato. Mas, volto a dizer, a raiz disso tudo está no conhecimento, na ciência, na tecnologia, a serviço da humanidade, a serviço das pessoas. Perfeito. A gente vai caminhando para o encerramento aqui, e aí eu até deixo para o nosso convidado, se alguém quiser mandar alguma pergunta no chat, para enviar para a gente, que a gente faz para os nossos convidados. Então, para a gente poder encerrar, enquanto o pessoal vai mandando as mensagens, eu vou pedir para que vocês, de forma breve, já que a gente está falando aqui a nível da pós-graduação,
que vocês possam deixar uma mensagem para nossos alunos sobre esse momento, de como eles podem, né, aproveitar esse momento para o benefício profissional. Você pode começar, Lisandro? Claro. Bom, questão, né? O perfil do gestor Windows 4.0 pós-pandemia. Um tema altamente relevante aí, né? Que faz todos nós repensarmos, tanto quanto a parte técnica, quanto a parte comportamental. E aí o acreditar da empresa nos seus colaboradores é fundamental. O acreditar das organizações nos seus gestores e líderes é fundamental. E aí, pegando só um exemplo, há mais ou menos 20 anos atrás, 20 a 25 anos atrás, um grupo de estagiários de design e publicidade de uma empresa de sandálias aqui do Brasil, uma empresa famosa, pediu para reinventar, porque então os chinelos que eram comercializados, eles eram desacreditados, eles eram menosprezados no mercado, frente a outras marcas. Enfim, essa marca Havaiana contra outras marcas, né? Como Samoa, Raider, vocês nem tinham nascido aqui, só eu. Então, aí essas marcas que dominavam o mercado de chinelos no Brasil e tal, mas e a Havaiana um tanto quanto menosprezada. E aí, o gestor pediu um estudo de readequação, aí o Alexis é douto no assunto, pode dizer melhor, o estudo da marca, cores, fizeram, estudaram e apresentaram. Tá aí hoje Havaianas, né? Uma marca líder mundial em sandálias. Só para vocês terem ideia, tem uma loja na França, na Champs-Élysées, por baixo de 250 euros um par de Havaianas. Então, aí vai o acreditar, aí vai o gestor apostar, mas acima de tudo, a cultura da empresa e tal, falando, não, a gente precisa mudar e tal, a gente precisa mudar. Vem a cobrança e o gestor pensou em conjunto, pensou em coletivo. Então, acho que isso que fica. E aí eu falo o seguinte, né, que tem uma parábola que é interessante, que fala do executivo, né, o mega CEO, tudo mais e tal, douto e tal, enfim, andava com 3 seguranças, só ia de helicóptero, voltar de helicóptero, então é muito estressado. Um dia, a esposa dele falou para um amigo, falou assim, olha, eu preciso que você pegue fulano e dê um descanso para ele, porque ele não escuta mais a família e mudou completamente. Ah, por quê? Porque ele trabalha muito? Não, ele trabalha muito desde sempre, mas ele precisa parar um pouquinho. E aí esse amigo dele, que era muito próximo, convenceu para ele ir para uma fazenda dele lá nas montanhas lá, a fazenda desse amigo. E aí o executivo ficou lá. E aí ele levou todos os livros, levou, enfim, música para escutar, enfim, 2 dias ele fez tudo. Leu os livros que tinha que fazer. E aí ele chegou na manhã seguinte para o capataz da fazenda e falou assim, o que tem para a gente fazer aqui hoje? Aí o capataz falou assim, não, o senhor não pode fazer nada não. Se eu te der um serviço, meu patrão me mata. Falei, não, que isso, rapaz, estou aqui para ajudar. E aí ele olhou no fundo, lá na frente da fazenda, uma montanha de esterco, né? Que era para adubar a lavoura. Aí você, não, vamos agora separar aquele insumo lá, aquele esterco, para poder arar no final do dia. Aí ele foi, papado, nada, espalhou tudo. Nossa, fantástico. Bateu no ombro do capataz, tirando o ombro, falou assim, eu quero ver o que vai ser amanhã. Aí o capataz, aí deixa ele. Aí amanheceu, tomou café, encontrou o capataz na varanda, falou assim, qual que seria o trabalho de hoje? Ah, falou, hoje você não vai gostar, não. Nós vamos ao batedouro. Decapitar frango, cortar frango. Falei, mora para nós. Falou, duvido. Aí chegou lá, no final do dia, o executivo tinha decapitado mais de 1000 frangos. Mais uma vez, tirando onda, até amanhã. No terceiro dia, na manhã seguinte, ele falou assim, qual que é a tarefa de hoje? Eu falei assim, vamos ver se vai querer. Tá vendo esses 3 cestos? Pequeno, médio e grande? Vamos pro laranjal. Vamos separar a laranja. E aí foi. Veio entardecer, aí chegou lá e tal, vieram os funcionários embora, aí perguntou para o capataz, cadê o amigo do patrão? Tá no laranjal ainda. Falei, nossa senhora, vai dar noite, alguma cobra pegou ele. Vamos lá. E ao chegar no laranjal, estava o executivo, uma pessoa, um CEO respeitadíssimo nos negócios, uma laranja na mão, e perguntando assim, essa é pequena, média ou grande? Essa é pequena, média ou grande? Moral da história. Espalhar merda qualquer um faz. Cortar a cabeça é muito fácil. Seleciona talentos que é difícil. Certo? Excelente exemplo para a gente aí, Lisandro. Exatamente. Complementando aí o comentário, eu lembro dessa época aí do chinelo, inclusive só para complementar, na época esse gestor atentou a uma coisa, se rendeu simplesmente aos fatos, porque na época
A sandália havaiana, ela era de uma cor e a parte de cima era branca. E muitas pessoas compravam e viravam ela ficar toda de uma cor, achava que era... Aí, quando as pessoas compram e viram, a gente já faz ela toda de uma cor só. E foi quando teve uma propaganda, inclusive uma campanha de TV com a Teresa Collor, que era uma pessoa, né, uma mulher conhecida no Brasil na época e tal, enfim. Só vou complementar, mas também se rendeu aos fatos e da mudança. Não adianta a gente continuar fazendo uma coisa se as pessoas usam de outra. Exatamente, exatamente. O Mário Sérgio, né, aluno da publicidade, nosso aluno lá, Mário Sérgio, bom dia aí, boa tarde. Ele mandou uma pergunta para a gente. Considerando a indústria como ápice de conhecimento e operacionalização executada por profissionais após a sua formação, é possível que essa indústria se aproxime no futuro do sistema educacional brasileiro, considerando que hoje a gente tem 6 milhões de analfabetos no Brasil? Quem pode responder essa? Quem vai? Eu posso começar. Eu falo o seguinte, eu defendo uma premissa que é métrica. A indústria não vive sem a academia não vive sem indústria. Eu falo sempre isso, né? Então, assim, esse cânion que existe, né, entre os processos organizacionais que cada vez mais buscam uma evolução, uma melhor performance, o que você observa? Na verdade, a educação se faz. E aí o Jário mesmo trouxe um exemplo interessante, a proposta do Senai, né? Então, é um processo de formação contínua para a indústria, né? Então, assim, será que de fato ele está sendo enxergado e percebido como isso? Será que não está na hora de a gente pegar e fazer um benchmark com outros modelos, né, de escolas industriais? Será que nós, enquanto universidade, também não poderemos fazer um backstage para apoiar, né, dar o input para esse pessoal, para depois eles virem para nós para se qualificarem melhor nos bancos universitários? Então, são questões assim que dependem, de fato, de uma interseção de um interesse de ideais, entendeu? Eu acredito, isso na minha concepção, eu não sei com relação aos demais colegas. Uhum. Eu acredito que o Brasil... Eu não concordo muito com o sistema de educação, de ensino no Brasil, tá? Isso é papo para bastante tempo de discussão, porque eu imagino o seguinte, o Brasil ele investe muito no ensino superior, né? E ele acaba não dando a ênfase, a importância para o ensino fundamental, para o ensino básico, né? E aí a pessoa ela chega no ensino superior sem muita base, né? Sem muito conhecimento enfim, eu acho que a gente deveria primeiro focar no ensino básico para formar o cidadão, para formar a pessoa e depois formar o profissional. Eu acho que a gente acaba formando profissionais e não formam as pessoas. Eu acho que tem esse dilema aí no sistema de educação. Enfim, isso mistura política e não é pauta do nosso assunto. Então, eu acredito muito no poder da iniciativa privada. Eu entendo que a gente tem que pegar a experiência da iniciativa privada, seja ela a nível industrial, seja ela a nível de ensino, e unir forças, se equilibrar para tentar trazer realmente a experiência do dia a dia da indústria para o ensino educacional, né? O exemplo que o Wallace deu no início, como é que é feito o processo de ensino na Alemanha, por exemplo, que é o berço da indústria 4.0. O cara vive na faculdade e ele vive na indústria. Ele divide o tempo dele, entender como se fosse, igual você deu um excelente exemplo, a faculdade de medicina, né? Que seria o mesmo modelo, né? Você está ali no dia a dia aplicando o seu conhecimento, né? E não ser jogado à deriva no mercado de trabalho depois e concorrer, né, com milhares de pessoas, né? Todo ano a gente sai milhares de engenheiros, milhares de administradores, de advogados, enfim, né? Então acho que o problema do ensino no Brasil ele é muito mais amplo do que só no ensino superior. E a gente também tem no mercado, né, com o crescimento do mercado de educação, diferentes tipos de oferta. Uns vendem educação como produto, outros vendem como processo, né? Essa é a grande diferença também, né? A educação você não vende, você ensina. Educar é um processo, né?
e não um produto. E hoje a gente vê a grande concorrência de EAD, né? Pessoas que ofertam faculdades e cursos a qualquer valor, sem estrutura nenhuma, sem nenhum polo também, né? O que vai enfraquecendo, baixando o preço e fazendo com que o mercado acabe ficando desvalorizado, né? Nivela por baixo, né? Você nivela por baixo. Você vende preço ao invés de vender valor, né? Esse é um grande problema do mercado, né? Muita gente está atrás de preço e não está buscando realmente o valor intrínseco que tem dentro daquele produto, dentro daquele serviço, né? Então, acabam saindo aí péssimos profissionais, enfim. Né? Perfeito, gente. A gente vai encerrando por aqui. Se o Wallace quiser fazer algum convite aí para pós, se quiser deixar algum recado, fique à vontade. Tá bom. Só para complementar aí, né, pessoal, isso também concordo aí com o Jair, parte, Lisandro, essa questão, né, da educação no Brasil. A gente tem esse problema. A gente teve, por um lado, é fantástico, é importante, né, assim, gerações que tiveram acesso à educação superior no Brasil, principalmente falando da educação superior, que historicamente não se tinha, e a gente, mas muitas vezes hoje, como você falou também, Alex, né, a gente tratar a educação pura e simplesmente como produto e o aluno pura e simplesmente como um cliente, isso traz alguns problemas, né, porque a gente, parte do que a gente falou aqui, falou também do imediatismo de alguns líderes, de alguns empresários, que o cara toma uma decisão aqui visando um benefício imediato e não vê a consequência de médio e longo prazo nisso, que muitas vezes ele mesmo, a organização dele mesmo, tem a perder. Então, isso acontece, né? Tem acontecido também, que às vezes é um processo que todo mundo tem a perder, a instituição tem a perder, porque ela não consegue longevidade, né, e perenidade num processo desse. Os professores têm a perder, os alunos têm a perder. E a educação básica realmente é o grande problema da educação no Brasil, né? A gente conseguir fazer uma educação básica, a sociedade brasileira, não vou colocar aqui responsabilidade privada, pública, mas a sociedade brasileira conseguir construir um modelo de educação básica, de qualidade ampla, para todos os brasileiros, para todas as pessoas que nascem no Brasil, porque os países que transformaram, né, as suas sociedades fizeram isso. Não tem exemplo no mundo de país que conseguiu transformar sua realidade socioeconômica e tecnológica e produtiva sem fazer isso. Então, é um pouco até, digamos assim, irreal a gente acreditar que o Brasil vai conseguir fazer sem passar por isso, esse processo. E fico aqui o convite a vocês, né? E no programa de especialização da FOA, a gente, né? Eu sou coordenador do curso de gerenciamento de projetos. Tudo que a gente está falou aqui das empresas, seja de transformação digital, da retomada pós-pandemia, tudo isso, a maioria dessas iniciativas vão ocorrer através de projetos. Então, os líderes vão ter necessidade de conhecer sobre projetos, sejam eles projetos de transformação digital, implantação de sistemas, de novas tecnologias, sejam eles, essa crise também está trazendo um componente sanitário para a sociedade, que a sociedade mundial vai aprender a lidar. Então, a gente pode, né, vai ter necessidade de projetos na área da saúde, vamos ter necessidade de projetos na área de saneamento, porque as pandemias ao longo da história criaram necessidades, né, novas necessidades de higiene. E a gente sabe que o Brasil ainda tem, né, uma deficiência nisso, em vários setores, saneamento básico, por exemplo, que é o mais conhecido aí e gritante, de habitação e saneamento, e a gente não consegue transformar isso sem projetos. Tudo que a gente está falando aí em termos de retomada, seja de superação da crise, seja de superação aí do novo normal, seja do mundo pós-pandemia, a gente passa por projeto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por tudo. Obrigado aí pela conversa. Obrigado, Alex, Lisandro e Jair. Perfeito. Então, antes de encerrar, eu queria lembrar os alunos que estão aqui com a gente que a live de hoje vale atividade complementar. Mandei o link aí no chat para vocês. Então, vocês podem acessar o formulário e responder, que posteriormente, né, os cursos estarão computando 5 horas de atividades complementares para vocês. Lembrando também que o Unifoa tem uma agenda PAC de lives que está disponível lá, né, no site do Unifoa. Vocês podem acessar, verificar os temas, os cursos que estão desenvolvendo, já tem também disponíveis os links de acesso
para que vocês participem também de outras lives na instituição. Eu queria aqui agradecer demais, né, aos nossos convidados, Jairo Júnior, presidente do Metalsul, também o professor Lisandro Zerboni, docente do Unifoa, professor Wallace Damasceno, coordenador do Após Gerenciamento de Projetos do Unifoa. Agradecer também a professora Daniele Arcanjo, coordenadora do PROESP, que vem incentivando, né, as lives aí junto com o Inova, e também ao nosso pró-reitor Bruno Chaboli, frente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que tem conduzido e aberto espaço para que nós desenvolvemos novas atividades tecnológicas e científicas aqui no Unifoa. Agradeço a todos, gente. Um bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigado a todos aí. Obrigado, Alexis. Obrigado, Daniele. Obrigado, Bruno Chapoli. Obrigado a todos pelo convite. Obrigado, Lisandro. Professor Wallace, Alex. Muito obrigado, Diário. Muito obrigado, Wallace. Um abraço. Um abraço. Desconecta aqui, Lisandro. Sim. Só desconectar, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigado, pessoal.